Olá, hoje 26 de março de 2020, hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 12, versos 5 a 13. Estamos finalizando o livro de Daniel. E aqui diz o seguinte, eu vou ler de uma vez. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Veja, esses versos 5 até o 13 compõem aqui um monte de tempo. Por que Jesus Cristo coloca essa variedade de tempo aí? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1335 dias, 1290 dias. Porque Daniel está perguntando quando, até quando, qual será o fim dessas coisas? E Deus então revela a Daniel, porque é um homem muito amado dele, a respeito do tempo do fim. Só que ele deixa claro no final aqui: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A salvação é garantida a Daniel, a ressurreição é garantida a Daniel, mas o tempo do cumprimento não é garantido na geração dele. Dos versos 5 ao verso 13 de Daniel capítulo 12, está resumindo agora toda a visão. O primeiro detalhe bonito do texto é: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio. Quando Daniel vai escrever aqui do rio, ele não usa qualquer palavra, ele usa a palavra Ieor no hebraico. É a palavra que designa o rio Nilo. Mas ele não morava na Babilônia? Não seria mais fácil ele usar rio Tigre ou o rio Eufrates? Por que ele escolhe o termo rio Nilo? Por causa da linguagem simbólica profética. Ele quer dizer aqui que chegou a hora do êxodo, chegou a hora da libertação. Assim como o povo de Deus foi libertado lá do Egito, Deus está agora proporcionando uma libertação. Segundo ponto, essa libertação, ela não é simplesmente uma libertação da Babilônia geográfica, o império neobabilônico ao qual Daniel estava escravo, mas aqui a dimensão ela é cósmica. A libertação agora ultrapassa os limites geográficos da Babilônia e agora se dá a uma libertação completa do povo de Deus. Conforme a visão foi apresentada desde o capítulo 7, Daniel começou a compreender que a libertação que Deus queria proporcionar ao povo é muito maior do que a libertação geográfica para aquele tempo, 600 anos antes de Cristo. Deus quer apresentar para Daniel a libertação de todo o seu povo e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. No verso 6, diz: Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Para a gente entender esse verso, a gente precisa voltar em Daniel capítulo 7, verso 25, que diz o seguinte: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Qual é esse período? Um tempo, 2 tempos e metade
metade de um tempo? Um tempo são 360 dias, que é o calendário lunar judaico. 2 tempos são 720 dias. 360, um tempo. 2 tempos, 720 dias. E metade de um tempo, 180 dias. Quando você soma, você vai chegar a 1260 dias. Lembrando que no livro de Daniel, quando ele usa a palavra tempo, ele está querendo ligar a criação. É uma tentativa do ser humano tomar o lugar do Criador. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei aqui no caso é a Torá, a lei de Deus. Então, um poder que começa a proferir palavra contra Deus, quer mudar os tempos e a lei e persegue o povo de Deus durante 3 tempos e meio. Esse é o anticristo. Jesus pregou durante 3 anos e meio no ministério dele, e esse anticristo ele prega por 3 tempos e meio. Não confunda, não são 3 anos e meio, são 1260 dias. 1260 dias na profecia, nós temos que aplicar o princípio dia-ano, e Daniel entendeu isso. Ele percebeu que ainda se colocava para dias muito distantes da visão dele. Ele esperava uma libertação imediata e Jesus estava apresentando para ele uma libertação não tão imediata sobre o seu povo. Então, 1260 anos, esse poder exerceu domínio. Que poder é esse? Esse é o poder da Igreja da Idade Média, que vai de 538 a 1798. E o que aconteceu nesse período? Nesse período começou uma supremacia do poder da Igreja na Europa, que ela se transformou não somente numa igreja, mas também numa instituição de Estado. Um Estado religioso. Tinha domínio sobre os reis da Europa. Os reis da Europa se tornaram submissos a essa igreja, a essa liderança. O que está querendo dizer no verso 7, onde diz: ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Destruição do poder do povo santo, do ano 538 até 1798. Primeiro, as cruzadas, que foram as guerras santas que esse poder infligiu em direção principalmente à Terra Gloriosa, a Palestina. Segundo ponto, a Santa Inquisição. A Santa Inquisição, houve mais de 30 milhões de pessoas mortas. Algumas pessoas dizem 20 milhões, outros historiadores falam 50 milhões. Então, a destruição do povo santo. Veja, no verso 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Veja que o verso 10 de Daniel capítulo 12 está jogando a sua mente aqui para Daniel capítulo 11, verso 34 e 35. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. E aqui no verso 11 diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Como é que a gente pode entender esse verso aqui da abominação desoladora e tirar do sacrifício diário? Sacrifício diário é um termo técnico que está ligado ao livro de Levítico. Sacrifício contínuo, tamid. Lá no tempo de Moisés, quando existia aquele santuário que Deus ordenou lá em Êxodo para ser construído, todos os dias o povo deveria sacrificar um cordeiro pela manhã e um cordeiro na parte da tarde. É chamado de sacrifício diário. Esse cordeiro era uma alusão ao que aconteceria no futuro, onde Jesus Cristo, nosso Senhor, foi crucificado na parte da manhã e veio falecer na parte da tarde, daquela sexta-feira de Páscoa. Quando fala que é tirado o sacrifício diário, nós temos que entender um pouquinho da teologia dessa igreja da Idade Média. A igreja da Idade Média começou a constituir dentro da sua teologia doutrinas e dogmas onde o sacrifício de Cristo passa a se tornar coisa de segunda importância. Como assim? Quando você estuda a doutrina dessa igreja da Idade Média, você vai descobrir, por exemplo, a graça de Deus é derramada sobre esse líder e esse líder pega e transfere essa graça para as pessoas. Sacrifício, o linguajar
O que significa a palavra missa? Que aos domingos as pessoas vão a esse local de culto e faz missa. Missa significa sacrifício. Quando a pessoa vai para a missa, ela está fazendo um sacrifício a fim de receber a graça, não diretamente de Deus. Em outras palavras, ela está fazendo um sacrifício para receber a graça, mas não receber a graça direto de Deus, mas uma graça intermediada por esse representante de Deus na terra, que é a função ex cátedra. Então, a ideia teológica, assim como eles ensinam, é que a graça de Deus é derramada sobre esse líder e, por sua vez, esse líder transfere a graça para a cidade dos homens. Quem começou a construir essa ideia foi o Santo Agostinho, cidade de Deus, cidade dos homens. Veja só, construção. Quando que foi Agostinho? Século V, 400 ali. Aqui está falando 1290 dias. Para a gente entender esses 1290 dias, a gente precisa saber quando foi o final, o término desse poder, que foi depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1260 dias. 1260 dias, a gente entende que a partir do ano 538, na Idade Média, até 1798, na Idade Moderna, esse poder teve a sua supremacia na Europa. O que aconteceu? Em 1798, Napoleão Bonaparte, ele toma o poder na França e então ele quer ser coroado e, para seguir a tradição, ele pede que o Papa Pio VI o coroe. Como o Papa Pio VI nega a coroação de Napoleão Bonaparte, porque ele destituiu o monarca francês, Napoleão Bonaparte então fala assim que não precisa de coroação, de autorização de um pontífice e pede então que o general Berthier invada o Vaticano e prenda o Papa Pio VI. Quando o general Berthier, em fevereiro de 1798, prende o Papa Pio VI, uma ferida mortal é dada nesse poder. Napoleão Bonaparte se coroa rei e existem gravuras famosas de Napoleão colocando a coroa nele mesmo, e então esse poder que vem lá da Idade Média até a Idade Moderna se enfraquece. Logicamente que você não pode ficar pontuando. História a gente nunca se pontua assim. Há uma construção. Começou lá na Reforma Protestante em 1517, vai culminar agora a Santa Inquisição, onde mata-se milhões de pessoas na Europa, mas quando chega em 1798 é então interrompida a perseguição do povo santo pelo aprisionamento do Papa Pio VI. Vou reler aqui. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ao caírem eles, ou seja, na Santa Inquisição, quando o povo de Deus é perseguido, serão ajudados com pequeno socorro, com o aprisionamento do Papa Pio VI. Aí você fala, mas não é tão pequeno. É um pequeno porque esse poder ele não se finda, ele existe até hoje, esse poder. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Infelizmente, o movimento protestante esquece dessa parte da história e começa a voltar a se aliar com esse poder. E na verdade esse poder ele está se reconstruindo já há décadas e hoje ele voltou a ter muita importância política e até religiosa. Admirado em todo mundo esse líder aí. Por exemplo, a abominação desoladora, muitos evangélicos seguindo a contra-reforma protestante que foi estabelecida pelos jesuítas, coloca que a abominação desoladora foi Antíoco Epifânio no ano 100 a.C., no período dos Macabeus, o que não é verdade. Esse tipo de interpretação foi estabelecido na Idade Moderna ali, quase no final dos 1260 anos, justamente para tirar o foco da profecia sobre esse poder. Então, quando você coloca a interpretação para Antíoco Epifânio, você tira de cena o que a profecia está apresentando, que é o anticristo, que é o perseguidor do povo de Deus. Então, hoje as pessoas defendem muito essa figura do Antíoco Epifânio nas suas interpretações proféticas, esquecem que a raiz disso aí são os jesuítas, que tinha por objetivo, na verdade, tirar o foco da profecia da verdadeira pessoa. A abominação desoladora é a instituição da Eucaristia, por exemplo. A questão da transubstanciação, a questão do vinho se transformar em sangue e da hóstia ser o corpo de Cristo, a questão da missa, que significa sacrifício, a questão dos 7 sacramentos, onde se você se batiza quando criança, se você passa pela Eucaristia, se você crisma, faz a sua penitência,
se você faz a extrema unção, enfim, esses 7 passos para você ser salvo. Ou se você faz uma missa de 7º dia para que a alma que está no purgatório vá para o céu. Então, esses tipos de atitudes, de obras humanas que tira o sacrifício diário de Cristo. E esses 1290 dias aqui, do final do verso 11, haverá ainda 1290 dias. Aqui é justamente aquele ponto que eu falei, que você não pode pontuar a história, porque é uma construção. A história, ela se desenvolve. Para facilitar a didática, a gente fala, a partir do ano 538 subiu esse poder tal. Mas quando a Bíblia fala 1290 dias, a gente tem que pensar um pouquinho antes, 30 anos antes, no ano 508. O que aconteceu no ano 508? O rei Franco Clovis, ele se converte do arianismo para o catolicismo. E a conversão de Clovis abriu um caminho para que o Papa de Roma, o Sumo Pontífice, começasse a ter predominância na Europa. Com o apoio de Clovis, o Franco, a igreja começa a se unir ao Estado e desenvolve toda essa história. São 1290 dias. E para terminar aqui, fala, bem-aventurado, felizes o que espera e chega até 1335 dias. Se nós chegamos à conclusão que o final dos 1260 dias se dá no ano de 1798 e que 1290 dias, lembre-se que dias, quando eu falo dias aqui, eu estou falando ano na profecia. 1290 anos começa em 508, 1335 vai então até o ano de 1843. 1843, o que aconteceu na história? Quando você vai pesquisar nos livros de história, sabe qual é a conclusão que você vai chegar? Não aconteceu nada. Como assim não aconteceu nada? Historicamente, não aconteceu nada, mas filosoficamente aconteceu muito. A partir do ano de 1840, meados do século XIX, você percebe um movimento mundial onde as pessoas estão buscando por esperança de uma solução de novo céu e nova terra. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir da década de 40 do século XIX, 1840, começa a surgir, tanto no meio filosófico quanto no meio religioso, muitos estudiosos e muitos pregadores de esperança. Por exemplo, a respeito da volta de Jesus, você tem um movimento Millerita nos Estados Unidos da América, você tem um movimento de Manuel Lacunza na América do Sul, você tem Joseph Wolff no Oriente Médio e até no Oriente, até lá no Japão chegou essa mensagem, você tem grandes movimentos do advento, da vinda de Cristo na Europa como um todo. E na área ateísta, até na área ateísta, a gente pode colocar o marxismo, por exemplo, porque o marxismo nada mais é do que uma mensagem de esperança, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade melhor, onde não há diferenças entre proletários e proletariado. É meio que um novo céu e uma nova terra, que isso nunca vai acontecer, viu? Isso é utopia, tal, porque nós vivemos num mundo de pecado e sempre vai haver diferença. O único que vai solucionar o problema não é a dialética, não é a guerra entre funcionários e empregados, empregadores, mas o que vai resolver o nosso problema é Jesus Cristo voltando e estabelecendo o reino dele. Nunca se esqueça disso. Ok, então, bem-aventurados aqueles que esperam e chegam até 1843, porque começa a surgir. Agora a guerra, ela é muito mais filosófica do que uma guerra de armas. As cruzadas acabaram. A Santa Inquisição se findou. Lógico, existe guerra cristã ainda. Existe batalhas aí. Cristãos morrem todos os dias, muçulmanos morrem todos os dias. Guerras religiosas existem assim como outras guerras. Então agora a batalha filosófica. Entra em campo o evolucionismo, o ateísmo, o marxismo, que é uma substituição do criacionismo, do novo céu e da nova terra e de uma justiça igualitária realmente, mas não essa utopia do comunismo marxista. Percebe? Bem-aventurados, apesar dessa confusão filosófica, apesar desse turbilhão de filosofias e de ideias, ainda a Bíblia diz assim, bem-aventurados aqueles que chegam nesse ponto. Por quê? Porque nós somos a geração que vamos ver Jesus Cristo voltar. Assim eu creio. Nós somos a geração que vamos ver a manifestação do Filho do Homem nos céus. Nós somos a geração que temos toda a profecia aberta para nós compreendermos e até ensinarmos as pessoas. Nós somos a geração mais iluminada, mais privilegiada com relação à informação. Como nós estamos lidando com essa informação? Como eu estou lidando com essa profecia? Será que você tem consciência que você é um privilegiado, que você vive num tempo onde tudo está mastigado, destrinchado, onde não está mais encerrado? Será que você tem noção que tudo está
destrinchado na profecia e não está fechado, trancado, como estava para Daniel. Tudo o que a Bíblia ensina sobre profecia se cumpriu e se cumpre debaixo dos nossos olhos. Falta somente uma coisa: Jesus Cristo voltar. Por que ele não voltou ainda? O apóstolo Pedro dá essa resposta: não julgue demorada a vinda do reino de Deus, a volta de Jesus Cristo, porque Deus é longânimo, Ele é misericordioso, Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam e façam parte do reino dele. Jesus Cristo não voltou ainda, porque Ele está esperando você se arrepender, confessar seus pecados e se unir a Ele como um só povo, para que então, quando Ele voltar e aparecer nos céus, Ele resgatar uma geração, uma nação, um povo, onde viverá eternamente com Ele, e Ele habitará aqui conosco, novo céu e nova terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um restante de semana na presença do Eterno.